do Senhor para todos os irmãos. Queiram assentar-se, por favor. As minhas primeiras palavras nesta noite, eu quero agradecer a Deus o privilégio de poder voltar a esta igreja. E eu estava revendo essa semana as fotografias que nós teremos aqui em frente, e aquela oração abençoada que fizemos para Deus honrar este terreno e este lugar. Então eu parabenizo a igreja e a liderança do pastor Jorge com todos os seus companheiros. Estou agradecido a Deus por essa oportunidade. Naquela feira o pastor Inácio estava presente também, e agora mais uma vez como presidente da convenção. É uma alegria ele e a sua esposa e poder estar aqui. Estar sempre com o pastor Jorge e Miriam, são amigos pessoais de longa data. Eu louvo a Deus pelo privilégio. E desta feita, mais uma vez, a minha esposa Lésia, a missionária Lésia, que está conosco para cooperar. A todos os pastores presentes, os meus cumprimentos. A todos os irmãos em Cristo. Esta linda orquestra, esse lindo coral, está cada dia melhor. E eu oro para que o Senhor preserve, porque isso aqui é uma chama, é uma atração especial que o Espírito Santo faz com que a cidade se acorde para a realidade de uma igreja que tem uma visão não apenas espiritual para a solução de problemas das pessoas, mas uma visão artística, uma visão especial, no sentido de fazer que culturalmente nós também sabemos fazer música, nós também sabemos fazer as boas coisas para a honra e glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Parabéns ao maestro. Para ter uma orquestra, um coral desse, tem que ter um bom maestro. Eu não tenho que o maestro tenha aquela coisa especial, aquela coisa assim que alguém que vive o que faz. É diferente de um maestro técnico. Quando eu vejo um maestro técnico, sei que ele faz muito bem, muito bonito. E como eu amo música, e já fui maestro, não tão bom como esse de vocês, mas já fui maestro também, então eu gosto de ver alguém que parece que está surfando assim nas ondas da boa música sacra. Parabéns, maestro, parabéns, irmãos, parabéns, igreja. Eu tenho certeza que esses 3 dias serão 3 dias especiais, não apenas para os trabalhos convencionais da liderança do pastor Inácio e o pastor Jorge, mas para toda a igreja, porque o Senhor está sendo honrado para a honra e glória do seu nome, e nós louvamos a Deus por isso. Amém, igreja? Glória seja dada ao nome de Jesus. Eu quero convidar vocês para uma meditação, uma palavra que me toca profundamente o coração. É uma mensagem, na verdade, de muita reflexão, que vai exigir dos irmãos uma reflexão maior sobre o comportamento que nós devemos ter em relação a Deus e as nossas orações. Nós gostamos muito das coisas triunfalistas, as coisas de balinha de goma, aquela coisa assim meio açucarada, que faz a gente logo mexer com adrenalina. Eu não estou aqui nesta noite para isso. Eu estou aqui nesta noite para dar uma mensagem de Deus, de reflexão, de seriedade, que é tão pentecostal quanto qualquer outra mensagem. Amém? Por isso eu quero convidar os irmãos para que abram suas Bíblias, por favor, no Evangelho de Mateus, no capítulo 15. Evangelho de Mateus, no capítulo 15, e nos versículos 21 ao 28. Mateus, capítulo 15, versículos 21 ao 28. Nós temos uma história pregada por muita gente,
na verdade, traduz-se uma mensagem de renovação da nossa fé, das nossas petições ao Senhor. Capítulo 15 de Mateus, versículos 21 ao 28, nos diz assim: E partindo Jesus dali, foi para as partes de Tiro e Sidom. E eis que uma mulher cananeia, que saía daquelas cercanias, clamou, dizendo: Senhor, filho de Davi, tem misericórdia de mim, que minha filha está miseravelmente endemoniada. Mas ele não lhe respondeu palavra. E os seus discípulos, chegando ao pé dele, rogaram-lhe, dizendo: Despede-a, que vem gritando atrás de nós. E ele, respondendo, disse: Eu não fui enviado, senão as ovelhas perdidas da casa de Israel. Então chegou ela e adorou, dizendo: Senhor, socorre. Ele, porém, respondendo, disse: Não é bom pegar o pão dos filhos e deitá-lo aos cachorrinhos. E ela disse: Sim, Senhor, mas também os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus senhores. Então respondeu Jesus e disse-lhe: Ó mulher, grande é a tua fé, seja isso feito para contigo como tu desejas. E desde aquela hora a sua filha ficou sã. Quem pode dizer amém? Eu gostaria de lhes pregar uma mensagem que vou dar com o título: O poder da fé quando Deus diz não. O poder da fé quando Deus diz não. A história da mulher cananeia é a história de uma mulher sem nome, que ganhou espaço nas páginas dos evangelhos por sua insistência em buscar e conseguir a libertação de sua filha endemoniada na casa dessa mulher. É uma história que toca o coração. É uma história que também inspira fé e confiança nas pessoas que são carentes da misericórdia de Jesus Cristo para os seus problemas cotidianos, suas enfermidades, suas angústias, suas perplexidades. É uma história também que se contrapõe ao indiscutível comportamento misericordioso de Jesus, quando ele diz não por 3 vezes ao pedido daquela pobre mulher. Segundo a narrativa de Mateus e de Marcos, Jesus, nesse período, não havia ainda estado em terras estrangeiras. Suas andanças alcançavam apenas as terras da Palestina, mas ele, como homem, como filho do homem, o Deus que se fez carne, identificado com todas as limitações humanas e físicas como qualquer um de nós, desejou descansar. E descansar um pouco daquele assédio das multidões por onde ele andava. Por onde ele andava, as multidões não o deixavam em paz, porque ouviam falar não apenas das suas pregações, dos seus ensinos extraordinários, mas ouviam falar das curas, dos milagres, das operações extraordinárias que ele operava. Então ele deixou a Galiléia e resolveu ir para as terras de Tiro e Sidom, na Fenícia, terra estrangeira bem próxima à Palestina. Quando ele chega naquela terra, naquele tempo em que não havia tanta comunicação e facilidades, as viagens não eram fáceis, Jesus desejou de fato ocultar-se do assédio das multidões das pessoas. Mas ele, chegando lá, inesperadamente se depara com uma mulher desesperada, que o reconhece, que certamente o tinha
esta mulher não perdeu tempo nem oportunidade. Jesus não conseguiu ocultar-se. Encontrando aquela angustiada mãe, ele não pôde evitar de atendê-la. Agora, o que eu quero chamar a atenção de vocês não são os elementos que envolvem todo esse enredo histórico, dramático, extraordinário, que todos nós conhecemos muito bem. Mas o diálogo travado com aquela mulher foi um diálogo totalmente paradoxal com o padrão de comunicação, de abertura que Jesus tinha para com as pessoas. Jesus utilizava tanto do seu carisma pessoal de uma forma espetacular. Ele, como pessoa humana, ele se confundia facilmente com qualquer judeu. Entretanto, quando ele abria sua boca para falar, havia um magnetismo, havia uma atração, havia um ritmo, uma coisa que o chamava a atenção, porque ele transmitia vida. Em algumas vezes nós encontramos a Bíblia dizendo que Jesus falava como quem tem autoridade, alguém que sabia o que falava, alguém que era muito autêntico em tudo que ele falava. Porém, o que a gente descobre? Nesse diálogo travado com essa mulher, as respostas negativas a essa mulher e depois a sua posterior aquiescência ao seu pedido tinham como pano de fundo a revelação do tratamento que Deus nos dá quando oramos, quando pedimos alguma coisa para Ele. Nós temos às vezes conceitos equivocados, confusos, obscuros acerca do papel da oração e da importância da oração. Às vezes tornamos a oração uma coisa tão difícil, uma oração uma coisa tão obscura que as pessoas não sabem o que estão fazendo. Mas o que é orar de fato? Agora vejam só, por 3 vezes Jesus usou a palavra não como resposta ao pedido de socorro daquela mãe angustiada com a sua filha doente e endemoniada em casa. Entretanto, nós vamos aprender que até mesmo quando o Senhor reage do modo como ele agiu com essa mulher, não era porque ele, por alguma razão, estivesse com preguiça de ajudá-la, de trazer, ou de até mesmo dar uma atenção especial, não. Na verdade, sua sabedoria extraordinária, ajudada pelo Espírito Santo na sua vida, o fazia sempre um modo de ensinar uma nova lição, não apenas para os seus discípulos, mas para todas as pessoas que eram alcançadas pela sua misericórdia e pela sua palavra. Nós podemos aprender, portanto, com essa história da mulher cananeia, o comportamento de Deus nas várias circunstâncias da nossa vida cotidiana. É isso que nós vamos aprender. Aprendemos, por exemplo, que Deus é amor e que Ele nos ama com amor profundo. Quantos acreditam nisso? Podem dizer amém? Ele nos ama. Eu não tenho dúvida disso. E o que eu só estou em pé nesta noite diante de vocês, não é porque eu tenho algum mérito especial. Estou aqui por causa do grande amor, por causa das suas misericórdias. Eu não tenho dúvida disso. Esse Deus de amor profundo, complacente, um Deus que está sempre pronto a atender os nossos rogos e orações. Nós descobrimos esse Deus em várias orações particulares e especiais, de Deus sempre disposto a ajudar aqueles que o temem. Mas aprendemos também que nem sempre teremos as respostas que desejamos. Aprendemos também que Ele é um Deus que não responde de acordo
as nossas conveniências pessoais. Porque Ele sabe melhor do que nós e das nossas próprias conveniências e necessidades o que é melhor para nós. E mediante este fato, nós nos perguntamos: por que é que se ora tanto e Deus não responde com a frequência que nós desejamos? Por que nós oramos para determinadas coisas acontecerem e elas não acontecem? Porque quando acontece algum milagre em especial, a primeira coisa que nós fazemos é sair correndo e dizer para todo mundo: olha, o meu Deus é o Deus do milagre, ele operou isso na minha vida. Mas qual seria a conduta, o comportamento de um crente, por exemplo, que tem uma resposta de Deus negativa? Será que Deus ama ele menos ele do que aquele a quem ele operou o milagre? De maneira nenhuma. Nós precisamos aprender na intimidade com Deus quem é o Deus a quem servimos. Você tem intimidade com Ele? Ou você fala como se Ele estivesse a uma distância longínqua de você, de tal forma que você, toda vez que precisa falar com Ele, tem que gritar, tem que falar, tem que correr, tem que fazer careta, tem que inventar alguma coisa? Não, esse não é o Deus a quem eu conheço. O Deus a quem eu conheço é um Deus que tem intimidade. E quando Ele não fala de forma audível, Ele fala de forma silenciosa na mente e no nosso coração, para que entendamos a sua soberana vontade sobre todas as coisas. Agora escute, por 3 vezes Jesus usou um não para aquela mulher. É interessante que essa palavrinha não, que é um advérbio de negação, é percebido em algumas histórias conhecidas da Bíblia. Por algumas vezes Deus disse não para Abraão, Deus disse não para Jó, Deus disse não para Davi, Deus disse não até para João e Tiago no Novo Testamento, Deus disse não até para Paulo. Paulo certa feita ficou um tanto frustrado, porque ele orou por determinada situação e Deus lhe disse: não, a minha graça te basta. E ele teve que aprender a conhecer que o seu Deus o amava tanto quanto as vezes em que ele orava e um milagre acontecia. Esse é o Deus a quem servimos. Ao longo da história da humanidade, nós nos deparamos algumas vezes com o não de Deus. E eu fico me perguntando: quantas orações feitas, quantos clamores não respondidos? Para cada história de oração respondida, há milhares não respondidas. Por quê? Será que Deus ficou surdo? Ou será que Deus pode ser comparado mais ou menos a um filme americano em que o ator fazia o papel de Deus e de repente ele tinha que atender todos os pedidos por telefone e foi ficando meio maluco porque ele não podia responder? Ele ficou frustrado. Não, nosso Deus não se frustra, o nosso Deus não corre o risco de não responder, o nosso Deus não corre o risco de não entender, o nosso Deus não corre o risco de não entender o que falamos. O nosso Deus sabe particularmente a cada um as suas necessidades, mas Ele não vai responder de acordo com apenas o que você imagina que seja melhor para você. É isso que nós temos que aprender. Nós somos convencidos pelas Escrituras de que Deus é um Deus completamente bom, podendo fazer tudo o que quiser. Quando meu pai estava no leito de enfermidade, há 23 anos atrás, meu pai estava lutando para sobreviver. E algumas vezes ele dizia: meu Deus, eu orei por tanta gente, tantos milagres aconteceram, quantas coisas aconteceram, e agora eu estou aqui. Até o dia em que eu cheguei para o meu pai e disse para ele: pai, lá no hospital, eu e o senhor sabemos que se Deus quiser curá-lo, Ele vem aqui agora e opera um milagre. Ele arranca esse câncer, Ele põe um órgão novo dentro do seu corpo, e o Senhor vai ser um testemunho fantástico, espetacular no mundo todo. Mas se ele acha
que não é bom isso acontecer agora. E se ele achar que é melhor o senhor estar com ele na sua presença? Eu fui duro, foi difícil para mim. Eu sofri muito em ter que encarar o meu pai 1 dia e meio antes dele falecer. Mas 1 dia e meio antes, ainda naquela madrugada, meu pai pela manhã cedo me disse assim: filho, você tem razão, eu não tenho que me preocupar, eu estou pronto para me encontrar com meu Senhor, eu não preciso provar mais nada a ninguém. Tomou a Bíblia dele e disse assim: meu filho, me dá a minha Bíblia ali. Eu peguei a Bíblia, entreguei na mão dele. Ele não tinha mais forças para levantar a Bíblia, as mãos tremiam. Eu segurei com as minhas 2 mãos a mão dele, ele segurou a Bíblia. E meu pai disse assim: meu filho, eu segurei esta bandeira até agora e não deixei cair no fronte de guerra. Eu entrego a você, não deixe a bandeira cair. Sabe por quê? Porque ele entendeu que acima da própria morte, em cima do câncer que estava o matando, havia um Deus todo-poderoso que sabia o que era melhor para ele. Muito mais do que a vida temporal, é a vida eterna recebida em Cristo Jesus. E só os vitoriosos é que alcançam essa bênção em suas vidas. Sabe de uma coisa? Se nós sabemos e estamos convencidos pela palavra de Deus, de que Deus é completamente bom, é perfeitamente bom, e que pode fazer tudo o que quiser, nós estamos convencidos também de que Deus é aquele que particularmente deseja o melhor para cada um de nós. Quando oramos baseados os nossos pedidos na confiança do seu caráter, do seu poder e intenção para com as suas criaturas, nós passamos a entender que a resposta de Deus é superior, é melhor, é perfeita, muito mais do que você possa imaginar. Entretanto, mesmo sabendo que Deus sempre nos responde, Ele nunca fica sem responder. Outra coisa, Deus não atrasa nem adianta. Deus não é escravo e nem refém do tempo. O Kairos de Deus é diferente, o Cronos de Deus é diferente, é perfeito, não há falha. Não há falha, Ele tem o poder de ouvir a todos ao mesmo tempo. Se você não pode crer nesse Deus, você não é um bom crente. Mas se você crê que esse Deus é o Todo-Poderoso, você crê que Ele sabe, que Ele acompanha todas as nossas necessidades. Mesmo sabendo disso, nós temos pelo menos umas 3 ou 4 respostas de Deus com as quais nós temos que lidar. Por exemplo, nós gostamos da resposta do sim de Deus. Eia, como isso alegra a gente. Eita, a gente pula, a gente grita, a gente canta. Deus disse sim, pá. E você fica até pensando, sabe de uma coisa? Eu acho que eu sou alguma coisa especial. Eu não era nada, agora Ele lembrou que eu existo. Não, nós gostamos do sim de Deus. Tem uma outra resposta, é o não de Deus. Esta ninguém gosta. O nosso limitado senso humano não consegue admitir e aceitar quando Deus diz não. Uma terceira resposta é quando Deus diz espere. Uma quarta resposta é quando Deus silencia. Mas que Deus é esse? Que até no silêncio Ele responde. Amém, irmãos? Aleluia. Nós não temos dificuldades com o sim de Deus. Nós não temos dificuldades. É uma resposta que agrada a qualquer oração e clamor. Qualquer um de nós. Deus disse sim, nós entendemos que é a coisa melhor do mundo.
Mas nós temos muitos problemas com o não, nós temos muitos problemas com o espere, nós temos muitos problemas com o silêncio de Deus. Uma certa feita Deus falou comigo acerca de uma oração que eu fiz. Eu fiz uma oração, e uma oração muito objetiva. Já se passaram 30 e poucos anos. Deus me respondeu, sabe quando? 30 anos depois. Eu fiz as contas. E quando Ele me respondeu dizendo sim, não é porque Ele estava atrasado no tempo, é porque eu, 30 anos depois, estava preparado para a resposta. Antes eu tinha que aprender o caminho da humildade, o caminho do reconhecimento da soberania de Deus, o caminho de que Ele é Deus, Ele é Deus, Ele é Senhor sobre todas as coisas. Agora escute isso: por causa das respostas negativas ou silenciosas de Deus, muitas pessoas abandonam a fé. Existe, me desculpe, um mercado de igrejas e de ofertas espirituais. É fácil de encontrar. Em muitas esquinas você vai encontrar muita gente que ilude o povo com uma mensagem mentirosa, que não é a mensagem da Bíblia, que faz de Deus um Deus para ser manipulado por vontades particulares de quem quer que seja. Deus não é manipulado por líder nenhum, por pastor nenhum, absolutamente. Ele age de acordo com a sua vontade, na hora que Ele quer. Mas nós vamos descobrir de que a sabedoria divina, ela julga o mérito de nossas orações e dos pedidos que nós fazemos a Deus pelas atitudes sinceras do nosso coração. Descobrimos que Deus nos julga de acordo com o nosso amadurecimento espiritual para aquela resposta. Nem sempre estamos preparados para certas respostas. Todas as coisas precipitadas e forçadas ao longo da história, eu quando falo isso, eu falo 50 anos depois de ministério, porque vi nesses 50 anos algumas coisas que foram forçadas. Puseram, vou usar uma força de expressão, como que puseram Deus contra a parede. Tu tens que responder, isso não pode acontecer, tem que ser assim. Então quando você força a barra por algum tempo, Deus é até capaz de responder, não por medo de você, mas exatamente para que você aprenda que as consequências você tem que assumir quando você força a vontade de Deus. E a vontade de Deus é perfeita, amém, irmãos? Na vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida está todo o plano perfeito de Deus para a minha felicidade. Deus não quer a sua infelicidade. Deus não quer que você seja infeliz. Deus quer que você seja feliz na sua saúde física, na sua saúde espiritual e moral. Louvado seja o nome do Senhor. Nós descobrimos também que no caso da mulher fenícia, há uma coisa que aconteceu muito forte. A força da sua fé e da sua necessidade foi capaz de superar o não de Deus. A lição não era apenas para aquela mulher, a lição foi para os discípulos de Jesus, que posteriormente eles teriam uma base para saber como se comportar na plantação das igrejas, na formação da sua igreja ao longo da história da igreja. Eles deveriam aprender isto. E o que é que nós descobrimos? Nós descobrimos que os argumentos da fé daquela mulher foram tão convincentes, foram tão verdadeiros, foram tão autênticos, que Jesus não apenas deu uma resposta positiva no final, mas Ele elogiou aquela mulher estrangeira e declarou a ela: ó mulher, grande é a tua fé, faça-se contigo como desejas. O que é que nós vamos aprender com isto? Nós vamos aprender com essa história sobre o comportamento de Deus, confrontando nossas orações com as respostas que Ele pode nos dar.
E nós precisamos estar preparados para aceitar o não de Deus. Quando o nosso desejo pelo sim se choca com a sua vontade soberana e presciente, nós precisamos estar preparados para aceitar o não de Deus. Nós gostamos, por exemplo, daquele tipo de oração do profeta Elias no Monte Carmelo, quando ele roga a intervenção de Deus na guerra contra Baal e os seus sacerdotes. Ele monta o altar, e depois de montar o altar e colocar o sacrifício ali, ele roga a Deus, e no mesmo instante o fogo veio sobre o sacrifício, lambeu a água e secou tudo, enquanto os profetas de Baal ficaram lá se cortando, se machucando, pedindo Baal, Baal, Baal. E Elias, sem precisar gritar muito, disse: ó Deus, agora mostra que tu és o Deus de Israel, e mostra esse povo, porque aquele povo precisava ser confrontado com a revelação de um Deus todo-poderoso. Ora, esse é um Deus maravilhoso. Como a gente gosta de pregar sobre esse sim imediato de Deus. Mas o mesmo profeta, escutem, o mesmo profeta lá na frente entra em choque com toda a experiência positiva que ele teve. Este homem, esse herói da fé, esse homem fantástico, de repente se torna um fracassado, um derrotado, um apavorado, um homem que fica com peninha de si mesmo e começa a dizer: é melhor, basta, Senhor, só porque ele foi ameaçado pela rainha Jezabel e disse: olha, amanhã eles vão te encontrar assim, porque ela não gostou do que aconteceu no Monte Carmelo. Na verdade, Deus permitiu que tudo isso acontecesse. Elias desceu o monte, tomou o caminho do deserto. 40 dias depois, o Senhor encontrou lá no Monte Horebe, numa gruta. E quando ele está naquela caverna, naquela gruta, a voz do Senhor vem para ele: sai para fora que eu quero te mostrar alguma coisa. Ele viu de repente fogo que desceu, foi queimando tudo. Mas diz a Bíblia, mas Deus não estava no fogo. Veio um vendaval e um vento muito forte sacudiu, arrancou árvore, arrancou um monte de coisa junto à caverna, mas Deus também não estava no vento. Aconteceu um terremoto localizado naquele espaço, moveu com tudo, sacudiu com pedras, mas Deus também não estava no terremoto. E de repente, uma voz suave entra, uma brisa suave entra e fala com ele, porque o Deus do terremoto, o Deus do fogo, o Deus de respostas imediatas, é um Deus que fala na brisa suave. Amém, irmãos? Vocês creem nisto? Será que o Deus de Elias mudou? Será que ele opera com a mesma instância, com a mesma força e o mesmo poder? Eu não tenho dúvida disto. Ele opera poderosamente. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos então aprender uma coisa: quando não entendemos o não de Deus, nós precisamos avaliar algumas coisas. Por exemplo, a lógica de nossas orações sempre requer respostas positivas, porque nós sempre somos estimulados a orar a Deus para obtermos as respostas positivas imediatas que Ele tem para nos dar. A ideia de que nossas orações não tenham as respostas desejadas é rejeitada por aqueles crentes que fazem de Deus um objeto de sua manipulação. Hoje tem um bocado de igrejas e de líderes que não leem direito a Bíblia, que pregam sobre direitos dos crentes, no sentido de exigir as respostas desejadas. Eu vi um pregador no púlpito dizer assim, numa grande igreja: hoje
eu vou colocar Jesus contra a parede. Se ele não responder, eu vou desistir de ser pastor. Ele devia ter desistido há muito tempo antes, porque Deus não é manipulado pela vontade particular de ninguém. Ninguém coloca Deus contra a parede. O nosso Deus para sempre está sentado no seu trono de glória, com toda a soberania, com todo o poder e com toda a força. Prega-se, por exemplo, que nós somos, dizem assim, nós somos do reino de Deus, nos tornamos súditos do seu reino, ele é o nosso rei, e ele nos deu os direitos especiais, e nós temos certos direitos adquiridos, de que ele nos dá tudo o que quisermos. Daí entra a história da teologia da prosperidade, uma prosperidade falsa, não é a verdadeira prosperidade da Bíblia. A prosperidade da Bíblia ensina diferente, tem muito a ver com a fidelidade do crente, com a sua crença no Senhor, e não tem a ver com negociata espiritual, absolutamente. Na realidade, essa doutrina se choca frontalmente com o modo de Deus agir. Deus não se submete à nossa simples vontade, nem aos nossos caprichos pessoais. Ele satisfaz nossos desejos quando os mesmos correspondem ao seu conhecimento do que é melhor para nós. Deus simplesmente pode dizer não aos nossos pedidos, porque Ele, e só Ele, o diabo não, por mais inteligente que seja, por muito poder que o diabo tenha, ele não é super poderoso, ele não é todo poderoso, ele não é presciente, ele não sabe de todas as coisas, e porque ele não sabe de todas as coisas, então ele não tem o poder de saber o que está acontecendo. Mas Deus, Ele sabe. Só o Senhor conhece você por dentro e por fora. Conhece aquele velho ditado entre nós que diz que quem vê cara não vê coração? Pois é, a cara de muita gente é uma máscara de uma realidade que ele não é internamente. E quando nós somos crentes mascarados, Deus, você pode enganar o pastor, você pode enganar o marido, a mulher, o filho, o patrão, seja lá quem for, mas ninguém engana Deus. Deus arranca a sua máscara para mostrar quem é você. Ele conhece você por dentro e por fora. Ele sabe suas fraquezas, Ele sabe onde mais facilmente o Elianai pode cair. Então eu tenho que orar e pedir a misericórdia ao Senhor, para que o Senhor me fortaleça nos meus pontos fracos, para que eu não caia, porque eu não sou super crente, nem super pastor. Eu dependo da misericórdia dEle e do conhecimento que Ele tem. Ele sabe você, Ele lhe conhece particularmente. Sabe, meus irmãos, aquela mulher tinha uma visão nítida do poder de Jesus, como filho de Deus, mesmo sendo uma estrangeira, coisa que alguns dos discípulos dele naquela hora ainda tinham algumas dificuldades para aceitar. Nós precisamos obter uma visão real do que Deus é. Você não tem que sair de órbita, você não tem que ser trasladado para o céu, você não precisa ser arrebatado em espírito, você não precisa se tornar um beato, você não precisa subir para uma montanha para poder conhecer a Deus. Deus quer que você o conheça no seu trabalho, no seio da sua família, na igreja que você trabalha. Deus quer se revelar a você, desde que Ele veja em você sinceridade para se revelar. Aleluia, Ele está pronto a fazer isto. Louvado seja o nome do Senhor. Precisamos obter essa visão do que Deus é, não apenas do que Ele pode fazer, não uma visão distorcida da realidade de Deus, porque Deus não pode ser condicionado pelas nossas conveniências pessoais, Ele não pode ser manipulado por nossos desejos. Eu já orei por muita gente na hora da morte, pastor, e já vi milagres acontecerem. Eu me lembro que uma vez uma família me chamou: pastor, eu senti que o senhor
viria aqui orar, e o meu marido ia se levantar. O marido já estava, a família já estava se despedindo na UTI do seu papai. Eu fui, orei, e o milagre aconteceu. Eita, mas eu dei pulo de todo tamanho. Mas já mandei muita gente para o céu antes do tempo, porque eu orei com a mesma força e Deus não me deu a resposta. Porque Deus Ele não se condiciona a qualquer tipo de vaidade pessoal. Não é pelo meu poder, é pelo poder do Senhor. E Ele sabe o que é melhor. Ele sabe o que é melhor. Aleluia, aleluia. Eu quero terminar minha mensagem dizendo assim: nós podemos entender que Deus é aquele que se mantém muito acima dos padrões humanos. A sua natureza santa é consistente, a sua palavra é eterna, os seus padrões são incontestáveis. Por isso nós devemos entender que é desperdício de tempo pedir a Deus algo que vá de encontro à sua essência, que vá de encontro à sua natureza, que vá de encontro à sua soberana vontade. Quando por ignorância uma oração contradiz a natureza e a palavra de Deus, podemos contar com a sua compaixão, mas o seu não ainda continuará a ser não, e o seu sim continuará a ser sim. Amém, irmãos? Aleluia, aleluia. Nenhuma oração que contrarie o caráter de Deus será aceita por Ele, porque Ele não se contradiz. Deus não se contradiz. Ele cumpre o que fala. Ele sabe de todas as coisas. Sua justiça, seu conhecimento, sua retidão, seu amor, sua santidade, o seu poder, a sua misericórdia e a sua graça serão os atributos de sua divindade que estão em perfeita e permanente interação. Ele não corre o risco de falhar, Ele não corre o risco de errar. Ele sabe fazer conta muito melhor do que você e os melhores matemáticos do mundo. Ele conhece todas as coisas. Esse é o Deus a quem servimos. Não conhecemos tudo o que Deus conhece, por isso nós corremos o risco de fazer às vezes orações contraditórias. Entretanto, não podemos tratar a oração como se fosse uma loteria espiritual, em que as pessoas jogam com a esperança de ganhar. Eu vi um pregador que numa determinada igreja, uma igreja muito grande aqui no Brasil, ele dizia, olhava para a mão assim: a unção está aqui, a unção está aqui na minha mão. Aí olhava para o seu auditório de forma arrogante, presunçosa, para dizer assim: vocês querem um pouquinho da minha unção? Ó Senhor, será que dou ou não dou? Eu tive vontade de chamar ele de palhaço no púlpito da igreja, mas eu estava na igreja, mas eu fiquei muito revoltado, fiquei muito brabo. Eu fiquei brabo. E como é que um nó cego desse sobe ao púlpito para pregar uma heresia dessa e enganar o povo? E o pior é que um monte de irmãos simples correram aos pés do pregador, e ele sorria assim, todo assim: receba a minha unção. Pô, você está recebendo a unção disso, você está recebendo a unção. A minha unção só serve para mim e para o meu ministério. E se eu exercer o meu ministério para a glória do Senhor e para a edificação da igreja, então o Senhor será glorificado, e eu continuarei a ser apenas seu servo, seu servo, seu servo, nada mais do que servo. Ninguém pode querer roubar o lugar que pertence ao Senhor. Estou terminando agora, deixa eu dizer isto: tenhamos cuidado para não subestimar a Deus naquilo que Ele é capaz de fazer. Ele não compartilha nossa falha humana, nem opera através de métodos inadequados.
Precisamos orar com confiança e submissão, entendendo que a sua vontade tem que sobrepujar a nossa própria vontade. Se eu tenho tempo para pregar, eu ia falar muito para vocês hoje, mas eu não quero cansá-los. Mas essa reflexão tem como objetivo fazer com que você, meu irmão, minha irmã, nesta noite, tome uma atitude diante de Deus. Disse: Senhor, me ensina a te conhecer e a orar como convém, e orar de forma sábia, de forma bíblica, que eu possa te glorificar e entender que o que tu queres para mim é melhor. Não desista de orar. Continue orando, continue buscando ao Senhor, porque Ele está pronto. A Bíblia diz que o Senhor está pronto a ajudar e a responder aos nossos rogos, às nossas necessidades, e Ele cumpre o desejo daqueles que o temem e os livra de todas as suas tribulações. Amém, igreja? Aleluia. Queiram ficar em pé, por favor. Aleluia. Aleluia. Eu queria dar uma oportunidade para o irmão aí onde está, no seu mesmo lugar onde está, para que o irmão faça uma oração diferente de todas as que você já fez. Quem sabe uma oração até mesmo de confissão. E nessa oração de confissão a Deus, você vai dizer para Deus o que você sente. Senhor, eu tenho falhado, eu não tenho sabido orar como convém, mas eu estou pronto a aceitar o que é melhor para a minha vida. Eu não quero ter a minha fé vacilante, eu não quero ter a minha fé fraquejada, porque eu não sei orar como convém. Você não precisa aprender uma oração, você não precisa rezar, você precisa orar com as suas palavras, mas as palavras do seu coração precisam ser verdadeiras. Ninguém precisa mascarar a oração, ninguém precisa inventar qualquer coisa para esconder, porque por trás de todas as suas palavras está a luz divina que esclarece, que conhece quem é você. Então eu gostaria que essa igreja orasse agora, todos orassem, todos tivessem coragem de dizer: Senhor, me ajuda a alcançar a vitória. E você poderá se alegrar na presença de um Deus. O Espírito do Senhor vai confirmar isso, alegrando o seu coração, confortando o seu coração, desde que você tenha coragem de dizer para Ele: estou pronto, ó Deus, estou pronto para ouvir a tua voz, estou pronto para receber o teu não, estou pronto para receber o teu sim, estou pronto para receber o teu silêncio, estou pronto para receber o teu espere, porque eu sei que em qualquer uma dessas respostas está a tua soberana vontade, que é melhor do que a minha própria vontade. Amém, igreja? Vamos orar em nome do Senhor, em nome de Jesus. Ó Deus, a tua igreja está aqui, cada pessoa em particular tem agora a oportunidade, ó Deus, de diante de ti dizer o que está sentindo, o que está vivendo. Permita, Senhor, que algumas frustrações vividas e experimentadas recebam agora de ti a confirmação de que tu sabes o que é melhor para cada um deles. Revela-te poderosamente, revela-te como Deus que responde, o Deus que nos ouve, um Deus que nos vê, um Deus que sabe de todas as coisas. Abençoa particularmente cada família, cada pai de família que olha para o seu filho, sua filha, sua esposa, marido. Olha, Senhor, agora para cada irmão, aquele que está desempregado, aquele que está vivendo algum drama no casamento, aquele que está vivendo algum drama na sua vida pessoal, nos seus negócios, as coisas não estão dando certo, eles não estão conseguindo entender. Senhor, revela-te, porque são teus servos para os ajudar, para mostrar o caminho da solução e das respostas, para a cura das enfermidades, para a libertação de depressões e de problemas, e para a glória do teu nome. Eu rogo a ti em nome de Jesus. Amém. Quem pode dizer amém? Só vou lhe perguntar:
Você acreditou naquilo que orou? Você acha que Deus ouviu? É claro, não tenha dúvida. Com medo, com remorso, sem vontade, não importa como, Ele conhece o que está por trás dos seus sentimentos e Ele vai dar a resposta que você precisa. E quem sabe, nesse dia, a partir de agora, as coisas começam a acontecer, os milagres de Deus começam a acontecer, e você, como uma mulher cananeia, poderá voltar para a sua casa com a bênção de Deus, a vitória para a sua vida, em nome de Jesus. Amém e amém.